Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 30 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia da Saúde, o Dia do Portuário, o Dia da Saudade e também o Dia da Não Violência. E por falar em violência, nós vemos com muita tristeza em nosso país a violência ter se alastrado nesses últimos anos. São cerca de 60 mil brasileiros que são mortos e o país não está em guerra. É por isso que, nesse dia da não violência, eu convido você para que juntos façamos uma oração e levantemos um clamor a Deus por nossa nação, por nossa pátria, por nosso país. Curve a sua fronte e juntos oremos ao Senhor. Pai, obrigado por este dia que estamos recebendo como dádiva das tuas mãos. Obrigado por tantos quantos se encontram conosco. Abençoe a nossa nação, a nossa pátria, para que nós possamos ver, Senhor, todo esse estado de violência ser reprimido, repreendido, porque sabemos que a violência, Senhor, ela tem se alastrado no seio das famílias, tem se alastrado na nossa sociedade como algo que está se tornando comum e normal. E eu te peço em nome de Jesus que tu repreendas todas as potestades do mal, todo instrumento de violência seja repreendido e só o Senhor pode fazer com que esta nação volte a ter e gozar da paz. Portanto, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração em favor de toda a nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Amém. Queremos deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre a cidade. E logo em seguida o pastor Antônio Júnior. O Brasil tem hoje mais de 200 milhões de habitantes. Mais de 70% desta população vive hoje nas cidades, nos grandes centros urbanos. A cidade tem suas vantagens, tem sua atração. Nós encontramos na cidade alguns benefícios, como, por exemplo, a saúde, a educação, o transporte, a mobilidade, as facilidades e oportunidades da vida. A cidade oferece também seu glamour, seu prazer, o lazer, a cultura, a interação com as pessoas. Tem muitas coisas boas que borbulham da cidade, mas também tem suas desventuras, tem seus riscos, tem suas ameaças. Por exemplo, a questão das drogas, da violência, a questão da solidão. Você pode viver na cidade com significado, tendo uma vida abundante, tendo uma vida feliz. Você pode criar pontes de contatos, você pode relacionar-se com mais pessoas, influenciar mais gente, ser uma bênção na vida das pessoas. Você pode, sobretudo, na cidade, experimentar um relacionamento com Deus, abundante, superlativo, e ter uma vida plena e feliz. Na verdade, onde quer que você esteja, seja num grande centro urbano, numa grande metrópole, ou numa pequena cidade, ou mesmo no campo, você pode conhecer a Deus. Você pode experimentar o amor de Deus jorrando em seu coração. Você pode ser abençoado e ser uma bênção para muita gente. Então, viva uma vida com propósito. Viva de tal maneira que Deus seja conhecido na sua vida e através da sua vida. Escolha ser uma bênção dentro da sua casa, no seu trabalho. Por onde você andar, você pode ser um agente da graça de Deus na vida das pessoas. Viver na cidade é um grande privilégio, é uma grande bênção.
Aproveite então as grandes oportunidades da cidade. Escolha viver uma vida feliz e abençoadora dentro da sua casa, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, sendo um influenciador da cidade e uma bênção de Deus na sociedade onde você vive. Jesus se revela, a gente viu aqui numa perspectiva, Jesus se revela em sonhos para os muçulmanos. Diz que o muçulmano sonhou com Jesus, sonhou com o homem de branco falando as coisas. Aí quando ele chegou perto de um cristão, quando o cristão falou, ele disse: eita, eu sonhei com isso aí que você está descrevendo aí. E o cara se converte. Então assim, não tem quem segure a ação do Espírito. Amém? Ele tem o seu propósito, ele faz como ele quer e como ele quer. O texto aqui de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai tratar dos equívocos, dos exageros, das meninices, dos exageros que estavam acontecendo. E aí ele é bem taxativo, dizendo que os dons espirituais são para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento da igreja. E isso faz com que a gente precise entender que todos nós temos um papel importante no corpo. Então a ideia de Paulo no capítulo 12 é isso. Embora a gente sempre enfatize os dons, né? A gente gosta, né? Mas o que Paulo vai enfatizar aqui é que a diversidade dos dons tem um propósito. E que cada um de nós, dentro da igreja, temos o nosso dom específico para a edificação do corpo. Ou seja, nós temos um papel essencial na obra de Deus. E aí, a partir do versículo de número 12, ele vai trabalhar justamente essa unidade do corpo. Bom, antes de chegar ao 12, deixa eu terminar de ler aqui os restantes dos versículos, né? Olha só. O versículo 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ponto pacífico. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro mesmo Espírito, a fé, e a outro mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de Espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então fica muito claro aqui, o apóstolo Paulo tem o objetivo de dizer assim: gente, todos são importantes no corpo, todos vão receber dons, todos têm dons, todos participam desse processo e todos são essenciais na igreja. Então, por mais que a gente, às vezes nós somos, irmãos, nós enfatizamos, não é nenhum dom, é a arte. Eu vou lhe explicar. Tem gente que paga 50 mil para assistir uma palestra. Uma palestra de 1 hora, 50 mil reais. O palestrante, ele é o quê? Ele é um artista. É uma arte que ele faz. Sim ou não? Tem gente que paga R$1.000 para um show de Roberto Carlos. Quem é Roberto Carlos? Um artista. Certo? Então nós somos acostumados a admirar a arte. E por sermos acostumados a admirarmos a arte,
nós inculcamos nas nossas cabeças que quem está aqui no culto pregando tem mais valor do que quem está recebendo os irmãos na porta. Sim ou não? Não está inculcado isso em nós? Para arrancar isso é difícil, porque nós admiramos a arte. Nós admiramos quem canta mais do que quem, por exemplo, distribui as cestas básicas. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque o canto é o quê? Uma arte. Mas quando Paulo vai trabalhar os dons, ele vai dizer que todos os dons são essenciais no corpo de Cristo, para que você então entenda, mesmo admirando a arte, você entenda no profundo que todos são essenciais, e que todos são importantes na obra do Senhor. E que o desenvolvimento do dom de cantar ou de receber uma pessoa, no corpo de Cristo é a mesma coisa em valor para o Senhor e para a igreja. Efésios capítulo 4. Efésios 4:11, texto clássico. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. No versículo 12, ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Aqui o apóstolo Paulo ele está falando que Deus deu para a igreja, para os santos, para a edificação de sua igreja, apóstolos e profetas. Esses apóstolos e profetas, no ofício de Efésios aqui, é para os dias de hoje? A gente entende que não. Esses apóstolos e profetas, eles conduziram a igreja, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, revelando e escrevendo a revelação de Deus. Porque se eu disser que existem apóstolos e profetas nos dias de hoje, eu vou ter que dizer que a Bíblia não fechou. E o que é que a Bíblia reivindica dela? Que não se acrescenta mais nada, e aquilo que se acrescenta além dela seja amaldiçoado. Entretanto, contudo, visto que a profecia, que profecia é essa? É aquela do cotidiano nosso, irmãos. Que eu entendo que existe esse dom, do cotidiano de nós. Deus quer revelar alguma coisa a você, do seu dia a dia, do seu futuro, de alguma coisa. Ele quer consolar o seu coração e ele vai usar alguém dizendo, ó, isso, isso e isso. Só que eu acredito que esse tipo de coisa, ela é específica. Então, presbítero Edgar Palmeira, eu penso que as profecias, nessas particularidades de Deus dizendo alguma coisa específica, ela é bíblica. Em Atos aparece os irmãos profetizando, dizendo coisas específicas. Por exemplo, o que Paulo ia fazer, não vai à Macedônia, fica mais um pouco tal. Essas coisas, Deus levantando e usando pessoas. Mas ele não usa para reescrever a revelação. Ele não faz, por exemplo, como fez com Joseph Smith. Joseph Smith, ele recebeu um novo evangelho num livro de ouro que estava enterrado. Não, isso não acontece mais. E muitas pessoas fazem isso. Por exemplo, existe um escritor muito famoso chamado Kenneth Hagin, que é um dos pais do neopentecostalismo. Ele escreveu várias coisas dizendo que foi de Deus. E quando os Estados Unidos, a justiça americana, foi fazer uma comparação com Kenyon foi um pastor que foi para Massachusetts. E lá em Massachusetts tinha um movimento místico. Esse negócio de chá, não sei de quê, essas viagens que o pessoal faz. Aí ele começou a escrever coisas místicas do ocultismo junto com o evangelho. Aí ele deu uma misturada e deu confissão positiva, deu reivindicar o direito de saúde. Kenneth Hagin escreveu, ipsis litteris, o que ele escreveu. Ele, inclusive, respondeu um processo nos Estados Unidos por plágio. Sabe o que foi que Kenneth Hagin disse na defesa dele? Eu recebi a mesma coisa que Kenyon recebeu. Aí, a defesa é boa, né? Ele plagiou, mas disse a mesma coisa. Só que o que é que ele fez? Ele escreveu algumas coisas que não têm base bíblica. Por exemplo, no livro Autoridade do Crente, tem lá um momento que ele diz assim, que ele estava internado,
e apareceu um demônio de forma de macaco. E ele estava conversando com Jesus. Jesus apareceu para ele estava conversando lá com ele. Ele diz no livro. E nessa conversa, ele começou a estranhar. Ele dizia: eu comecei a estranhar, porque o demônio apareceu e Jesus não repreendia. Então eu peguei e disse: eu vou repreender. Aí quem foi repreendeu. Quando repreendeu, a figura de macaco, o demônio em figura de macaco, foi diminuindo e desapareceu. Aí Jesus foi e disse: você tem que exercer a sua autoridade de crente. Aí assim, tem texto bíblico? Tem. Que Deus diz assim, e Deus deu toda a autoridade, não é isso? Aí você pega um texto como esse, aplica numa situação como essa, tem como você defender, foi a experiência dele. Mas o fato é que temos como defender, porque não é assim, ninguém fabrica esse tipo de coisa. É tanto que eu também já vi uma vez, nessa mesma temática, um pastor, ele foi acometido de um câncer, e ele era dessa confissão, ele era desse movimento de fé, e ele dizia, ele foi para o púlpito, ele disse: eu fui curado do câncer. Aí os irmãos: aleluia, eu fui curado do câncer, estou curado. 6 meses depois ele morreu. Sabe o que ele estava dizendo no púlpito? Ele estava mentindo, porque diante da confissão positiva, ele não poderia dizer que estava doente, ele tinha que dizer que estava curado. Porque se ele dissesse que estava doente, aí a fé dele seria anulada, e ele não poderia ser curado. Não é uma doideira? Mas está aqui, né? Nós fomos bombardeados com isso. Como? Tem escola de língua, tem faculdade da cura. Faculdade da cura, eu acho. Tem essas coisas. Eles acreditam nisso. E às vezes tem as experiências. Olha, a questão da experiência, ela é tão assim, irmãos, preocupante, porque aquilo que às vezes a pessoa está confessando acontece. Como é? Pois é. Bom, vamos voltar para cá. Vamos para o versículo número 11. Tem tempo ainda. A partir do versículo 12, melhor dizendo. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, perceba, o apóstolo Paulo, ele reconhece que havia divisões. Essas divisões estavam sendo feitas por causa das experiências dos irmãos. E ele então começa a trabalhar de que os dons, eles são especiais para o serviço na igreja, são essenciais para a edificação do corpo. E aí então ele vai dizer que todos os dons espirituais vêm do mesmo Espírito, e vindo do mesmo Espírito, ele não causa briga, ele não causa partidarismo, ele não causa divisão, ele causa unidade, certo? Ponto pacífico no que ele está dizendo aqui, né? Sim ou não? Então, agora ele vai dizer que no corpo, todos os membros do corpo, eles são importantes. E essa analogia é para trazer de novo a ciência da igreja, de que a igreja como um todo, todos os membros da igreja são importantes. Que um corpo não funciona bem se faltar algum órgão, algum membro. Então, Paulo é muito claro nisso. E então, sendo claro nisso, ele vai dizer que esse corpo, ele sempre vai funcionar bem, porque todos estão em um mesmo Espírito. E aí duas mensagens dizem aqui. Uma, a igreja verdadeira, ela anda pelo Espírito, e a igreja falsa anda pelo partidarismo, a divergência, a separação, a briga, a intriga, a discórdia. É isso. Então, a igreja, ela se move em meio à diversidade de cabeça, de dons, mas
no intuito final, que é a edificação dela e a unidade, todas as convicções caem por terra, porque é o que Cristo quer e não o que a gente quer. Amém? É muito claro, isso fica muito claro para nós. Então eu sei que você, por exemplo, em algum momento, em alguma coisa, você pode divergir comigo por causa da sua experiência, por causa da sua vivência, por causa da sua leitura teológica melhor do que a minha. Ponto pacífico, tranquilo. E isso é muito importante, que faz com que a gente, por exemplo, possa caminhar, inclusive com esses que acreditam na confissão positiva, na saúde plena. A gente pode caminhar tranquilamente com essas pessoas, entendendo o que elas creem, entendendo a sua vivência e a nossa vivência. Eu particularmente convivo com pessoas assim. Convivo mesmo com pessoas que às vezes quando eu vou conversar, e eu não vou dizer quem é por questão de ética, com meu irmão, que é pastor, quando ele vem para Campina Grande, ele fica hospedado lá em casa. De todos os irmãos, ele gosta de ficar lá em casa hospedado. Aí quando a gente vai conversar, eu fico meio que pisando em ovos, né? Para não dizer alguma coisa que ele desagrade ele, né? E tal. Mas eu percebo que em algumas coisas ele entrouxa meio assim. Quando eu falo alguma coisa bíblica, dá uma entrouxada. Aí algumas pessoas perguntam assim: pastor, o senhor já pregou lá? Aí eu digo: rapaz, não, porque se eu pregar, eu vou pregar expositivamente. Possa ser que na minha exposição eu desfaça várias coisas sem querer da crença deles. É como se você perguntasse se eu vou pregar na igreja católica. Se eu for pregar na igreja católica, posso até pregar, mas eu vou desfazer muita coisa, né? Sem querer, só expondo o texto, só expondo as escrituras, você desfaz um monte de coisa na igreja católica. Voltando para cá. Então, irmãos, Paulo está dizendo que de fato somos muitos, mas que constituímos uma só igreja. E embora a gente tenha, quando a gente fala igreja, a gente tenha a mente da igreja local, o Calvário, mas o que ele está dizendo aqui é que o corpo de Cristo é formado pela igreja invisível, todos os crentes. Amém? Todos os crentes. Então, o que eu penso sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz aqui, ela diz na China. Ou seja, a igreja na China, ela é igual à igreja do Calvário, porque todos nós estamos baseados na Bíblia. Amém? O que pode diferenciar, percebam, o que pode diferenciar são questões secundárias ou questões terciárias. Exemplo: Jesus vem antes da tribulação. Não, Jesus vem pós-tribulação. Isso é uma divergência que pode acontecer com a igreja aqui e a igreja da China. Mas a essência, aquilo que é essencial, a salvação em Cristo Jesus, não diverge. Porque se eu disser que existe salvação fora de Cristo, eu não sou igreja. Entenderam, irmãos? Amém? Pois bem, dentro dessa unidade do corpo, Paulo ainda vai dizer: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só membro, mas muitos, um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo
que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos, no corpo a este damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra. Eu fui até o 23, né? Mas, irmãos, é muito claro esse texto, ele é muito direto em perceber que a qualificação que a gente faz, como eu expliquei no início, por exemplo, sobre a arte, a qualificação quem faz é nós. Dizer que quem canta é mais importante do que quem recepciona. Essa qualificação é nossa, do ser humano, não é? Mas Paulo está dizendo que para Deus ele não faz essa qualificação, e ainda mais, que é tão quanto importante todos os membros encaixados na obra do Senhor. O missionário é importante, o pastor é importante, o diácono é importante, o presbítero é importante, a liderança é importante, e os membros específicos são importantes, porque não tem como o olho comer, não tem como a boca ver, não tem como o ouvido ver. Então cada um foi encaixado de acordo com a necessidade do corpo. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a continuidade desta palavra ministrada pelo reverendo Antônio Júnior. Nesses instantes finais, eu gostaria de deixá-los com esta belíssima música interpretada pelo pastor e cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, Paz no Vale. E até amanhã. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá
no vale pra mim.